Bom dia, meus irmãos. Tá todo mundo bem? Acordou bem? Bom. Hoje a gente vai dar sequência. Hoje a gente vai dar sequência ao livro que vocês estão estudando, Despertamento Espiritual. E a gente está falando, vocês estão falando bastante sobre avivamento. E hoje a gente vai estudar especificamente, se puder projetar aí, sobre a promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento. E, para mim, a pessoa do Espírito Santo é mais ou menos a pessoa mais esquecida da Trindade. A gente estuda muito sobre o Deus Pai, o Deus Filho, mas a gente não estuda, às vezes, tanto o Espírito Santo. E é interessante porque, quando eu me deparei com o tema da promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento, eu me perguntei, mas como o Espírito Santo ele agia no Antigo Testamento? E quem é, de fato, a pessoa do Espírito Santo e como ele se difere das outras pessoas da Trindade também? Então, eu estou aqui também. Então, eu vou começar com essa pergunta. E eu queria que os irmãos participassem. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Como vocês escreveriam? Se alguém perguntasse, mas quem é a pessoa do Espírito Santo? Deus? É Jesus? Quem mais? O Consolador. Muito bem. Vocês definiriam de alguma outra forma o Espírito Santo? Intercessor. Oi? Terceira pessoa da Trindade, intercessor, Consolador, terceira pessoa da Trindade. Dá para ir mais fundo, gente. Vamos lá. Difícil, né? Agora tá indo. Exatamente. Quem nos capacita para pegar o Evangelho. O que mais? Quem nos convence do nosso pecado. Excelente. Alguém mais quer pontuar mais alguma coisa? Exato. Amém. Exato. Aquele que está no nosso lado e que quando Cristo ascendeu, o Espírito Santo veio aqui para ficar conosco, né? Interessante como a gente falou características do Espírito Santo, mas nem todas elas caracterizadas no Novo Testamento. Agora vamos passar para o Antigo Testamento. Deixa eu só dar uma... A gente vê a primeira aparição do Espírito Santo, não no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, em Gênesis 1, 2, que ele pairava sobre as águas da face da terra. E em Gênesis 2, 7 diz, se vocês quiserem abrir aí comigo, para a gente analisar junto. Diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Esse fôlego da vida é o ruá de Deus, que é a palavra no hebraico para Espírito Santo. Então, a gente vê o Deus Espírito Santo gerando a vida no homem. E por fim, e isso aí é muito interessante porque Jó fala muito do Espírito Santo, né? A gente não sabe exatamente em que tempo viveu Jó. Há teólogos que falam que ele é contemporâneo de Abraão. E a gente vê ali em Jó 34, quando vocês forem ler Jó, dá uma atenção especial para o Espírito Santo, vocês vão ficar impressionados como ele realmente tem uma relação especial com o Espírito Santo em todas as conversas ali de Jó. Em Jó 34, 14 e 15 diz, se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria ao pó. E olha que tem interessante, meus irmãos. Na teologia sistemática de Berkov, quando ele vai falar sobre a ação do Espírito Santo, ele diz, o Espírito Santo dá origem da vida, sua manutenção, o seu desenvolvimento dependem da operação do Espírito Santo. A origem da vida, a sua manutenção e o seu desenvolvimento. A retirada do Espírito Santo significa a morte. E a gente vê exatamente isso aqui em Jó. Pode passar. É que eu esqueço, cara. Isso aqui não tinha antes. Essa igreja é muito rápida em tecnologia. Que loucura. Ok, a gente viu mais ou menos a definição aí da operação do Espírito Santo de forma geral. Agora, meus irmãos, agora que a gente sabe isso, eu gostaria de
questionar os irmãos. E vocês conseguem lembrar de alguns eventos do Antigo Testamento em que a ação do Espírito Santo é marcada de forma que dá para perceber assim de forma bem clara. Pode falar, Xandão. Perfeito. Então, o Xandão falou aqui sobre a questão de Moisés, na época da construção, né, em que o Espírito Santo capacitava as pessoas para construir o tabernáculo. Sansão é o brabo, né? Isso aí. Alguém mais? Algum episódio do Antigo Testamento que a gente vê claramente ali a ação do Espírito Santo? Tem muito, gente. Oi? Ali a própria presença do Espírito. Então, já que a gente só está aquecendo, e os irmãos. Sim, nossa. Meu pai está falando aqui sobre o Vale de Ossos Secos, né? Que a gente vai ver até mais para frente, porque esse aí não tem como falar do Espírito Santo sem falar dessa visão no Antigo Testamento, né? Então, eu separei alguns para vocês verem, sim, só rápido, mas tem muito mais de ações claras, explícitas no Antigo Testamento da ação do Espírito Santo. A gente vê em Gideão, é interessante que quando Deus vai falar com Gideão, ele fala homem forte e corajoso, né? Corajoso. Só que ele não era nada corajoso. Na verdade, ele pediu várias vezes a comprovação do Senhor. Quem deu a coragem para Gideão fazer a ação poderosa de Deus foi o Espírito Santo. A gente vê Sansão, que ele só tinha poder quando o Espírito Santo se apossava dele. E assim ele poderia agir de forma sobrenatural. A gente vê Moisés e os 70, Moisés lá todo cansado, tendo que julgar o povo. Deveria ter um povinho difícil, né? O povo difícil ali no deserto. Mas é difícil só lá. Aqui não tem não, relaxa. E aí, o que o sogro dele fala? Então, os 70. Então, encontre outros juízes. E aí o Espírito, olha que interessante, o Espírito sai de Moisés, não de forma completa, mas ele é transposto para os 70. Então, pensa no tamanho do poder do Espírito Santo de Moisés, para ele ainda ter tanto para doar. É basicamente essa a ideia do texto. A gente vê Otiniel, Jefté, que foram reis que foram usados na libertação do povo de Deus. Saul, e aí agora é um caso curioso. Por quê? Saul foi um escolhido do Senhor, mas o Espírito Santo saiu dele e não voltou mais. Então, o Espírito Santo ele pode usar até homens que mais para frente se tornariam ímpios. E Davi, a gente vê claramente aí em 2 Samuel 23, 2, que ele foi revestido do poder do Espírito Santo para ser rei de Israel. Então, a gente vê basicamente que o Espírito Santo, ele faz com que o homem demonstre poder, proezas, forças, audácia, arte, coisas que nós não seríamos naturalmente capacitados para fazer de forma agradável para o Senhor, mas aí a gente consegue, através do poder do Espírito Santo, criar um tabernáculo em que o próprio Deus habita nele, pela ação do Espírito Santo. Então, a gente vê que a ação do Espírito Santo ele tinha dois principais objetivos em todas essas pessoas que eu falei, em todos esses episódios, que é basicamente libertar o povo e preparar o povo para o grande avivamento. Então, toda a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era libertar o povo ali do cativeiro que eles estavam, mas ao mesmo tempo preparar futuramente o povo para um grande avivamento. Por isso, meus irmãos, a grande ideia do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento é mostrar que a vinda do Messias necessariamente vinha com um derramamento sobrenatural do poder do Espírito Santo. Porque semelhante a Moisés, Jesus tinha o grande poder, Deus tinha o próprio Espírito Santo em si e era capaz de distribuir esse Espírito Santo, só que em proporções extraordinariamente maiores. Então, a gente vê que quando a gente olha para Cristo,
a gente não pode desassociar de forma alguma a ação do Espírito Santo. Muitas vezes a gente divide o Antigo Testamento como a preparação para a vinda de Cristo e o Novo Testamento com a vinda de Cristo e as consequências disso. Mas a gente pode também dividir a Bíblia como a ação do Espírito Santo antes do grande avivamento e a ação do Espírito Santo pós o grande avivamento. Então, é basicamente isso. E o grande avivamento é a chegada do reino dos céus. Então, o tema principal é o reino dos céus. É importante a gente fazer alguns esclarecimentos para a gente dar seguimento aqui na aula. Primeiro, que o Espírito Santo, ele já regenerava, ele já habitava, ele já santificava e enchia e guiava os judeus piedosos. Isso é interessante, porque a gente acha que o modus operandi do Espírito Santo com a Pentecostes mudou completamente a forma que ele tratava conosco. Mas não, ele continua agindo da mesma forma. Segundo ponto, isso é de acordo com a tradição reformada. O segundo ponto, a atuação do Espírito Santo naquela época é a mesma de hoje. E terceiro, e é agora que vem a grande diferença do Espírito Santo no Antigo para o Novo Testamento. É a diferença da concessão de dons espirituais a todos os crentes, judeus e gentios. E aqui é importante a gente fazer uma diferença e esclarecer um pouco mais. Os dons no Antigo Testamento, eles qualificavam a pessoa. Por exemplo, quem tinha um dom da profecia era profeta. Quem tinha o dom da sabedoria era o rei. Hoje, todos os dons do Espírito foram concedidos a todos. E todos nós, por exemplo, temos nós temos o dever de evangelizar. Mas nem todos nós temos os dons de evangelismo. Como assim? Tem pessoas que são mais naturalmente dadas ao evangelismo. Mas todos nós somos obrigados a evangelizar. A mesma coisa, o dom da profecia. Todos nós temos o dever de profetizar, em outras palavras, de falar do evangelho, de ensinar na sua casa. Desde Moisés, ele falou, você vai sentar com a sua família e vai falar dos grandes feitos do Senhor. Mas hoje, tem pessoas que são mais dadas para o púlpito do que para outras coisas. Então, todos nós temos os dons do Espírito. É como se Deus tivesse distribuído a todos os dons do Espírito Santo, capacitado, mas um mais e outros menos. A diferença principal, ela não é qualitativa, mas é quantitativa. É um pouco difícil, mas está dando para entender? Então, é basicamente isso que diferencia o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. E é interessante que ontem eu e o Xandão, a gente estava conversando, e ele me falou de um livro chamado Paixão por Almas, pelas Almas. E ele fala assim, que o cara que escreveu o livro, ele falou, olha, eu orava todo dia, eu lia a palavra, eu acreditava no que a palavra falava, mas eu não via isso na minha comunidade. Eu pregava o evangelho e não eram alcançados. E aí ele começou a ter uma profunda crise espiritual de, se eu faço aquilo que está falando aqui na Bíblia, se eu creio que está falando aqui na Bíblia, e isso não acontece de fato, será que Deus existe? Será que, na verdade, é só uma grande ilusão? Porque parece que Deus não está agindo. E aí, o que acontece? Ele tem a percepção do pecado. Meus irmãos, com a vinda do Espírito Santo no Novo Testamento, através de Pentecostes, nós temos um poder que nem os antigos poderiam imaginar que nós teríamos. É grande o poder. E por que a gente não sente esse poder? Porque a gente não vive a vontade do Senhor com os dons do Espírito Santo. Por causa do pecado. Foi isso que ele percebeu. A palavra de Deus continua perfeita. E a ação do Espírito Santo, quantitativamente, infinitamente mais. E por que a gente não usa, por exemplo, como em Pentecostes ou em Atos 2, na igreja, os dons? Por causa do pecado. Então, o que ele fez? Ele foi lá e pegou uma lista de pecados e ele viu ali os pecados da igreja dele e dele. Então, ele se santificou e, a partir disso, ele começou a usar de forma poderosa os dons do Espírito Santo. Todos nós somos poderosos no Espírito Santo, mas por causa dos nossos pecados, a gente não usufrui da santidade. E exatamente, não é diferente do Antigo Testamento para o Novo, quando a gente vê, por exemplo, a gente vai tratar aqui mais na frente, quando Isaías fala sobre Moisés. Porque o mesmo termo usado no Antigo Testamento para não entristeçais o Espírito Santo, Paulo usa em Efésios 4 para falar não entristeçais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa com uma personalidade distinta da Trindade.
Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa, mas eles são distintos entre si. E essa distinção faz com que o Espírito Santo, ser uma pessoa, também se entristeça. E entristecendo, ele não atue da forma que ele gostaria de atuar. Em outras, uma palavra bem simples, né? Então, diante dessas circunstâncias, a gente vai analisar a promessa do Espírito Santo em 3 livros do Antigo Testamento: Isaías, Ezequiel e Joel. E se preparem, porque Joel é poderoso. Isaías também, Ezequiel também, mas eu gosto de Joel. Já chegar lá. Isaías, ele apontava para o futuro, ele olhando para o passado. Ele sempre faz essa dinâmica. Mostra Israel no passado, principalmente ali no deserto, e aponta para o futuro. Por exemplo, o pão da vida, que é Cristo, e aí o maná espiritual, o maná do deserto. Nós, como peregrinos no passado, hoje peregrinos no futuro. Ele sempre vai fazendo essa dinâmica de passado e futuro. E ele fala basicamente de 3 temas relacionados à palavra a Deus: a bondade, a misericórdia e o descanso que Deus nos dá e nos dará no futuro. E nos dá hoje também. Ok. Então, o primeiro capítulo de Isaías que a gente vai analisar é Isaías 63. Pedir para os irmãos abrirem aí, para a gente estar todo mundo acompanhando junto. Só dando uma contextualização, Isaías, ele foi profeta no Reino do Sul. Ele profetizou em 4 reinados, sendo esses 4 reinados de homens piedosos. Na verdade, menos de Acaz, né, que foi um rei injusto. E por mais que havia adoração em altos que não eram de Deus, predominava a adoração no tabernáculo de fato. Então, ele viveu nesse contexto. Olha que interessante aí em Isaías 63, diz a palavra do Senhor para nós. No versículo 11 diz: Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Separei essa passagem porque o povo reconhece que o poder de Moisés estava na ação do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo capacitava Moisés para liderar o seu povo. Em segundo lugar, no versículo 14 diz: Quando o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiastes ao teu povo para te fazeres um nome glorioso. Então, ele fala aí sobre o descanso que era o próprio Espírito Santo que dava. Então, além de o Espírito Santo capacitar Moisés para liderar, é o Espírito Santo que direcionava o povo ao descanso na terra prometida, mas concedia durante a peregrinação o descanso. E no versículo 10 diz: Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Santo Espírito Santo. Por isso, lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. E agora que vem a linguagem que é usada também em Isaías, também por Paulo. Porque por causa da tristeza, isso é, por causa do pecado, pela falta de busca de santidade, o Espírito Santo se entristeceu. E ele já não atuava de forma poderosa no meio de Israel, concedendo bênçãos. Pelo contrário, instigando a eles a consequência do pecado deles, para que eles pudessem, de fato, entender a necessidade da busca de santidade. A gente muitas vezes pensa no juízo de Deus como algo ruim, mas o juízo de Deus é algo para nos lembrar de que é algo infinitamente mais importante do que vivemos uma vida de acordo com as nossas vontades, mas buscarmos a santidade e no Espírito do Senhor. E nisso, é interessante que lá em Efésios 4:30, eu vou pedir para os irmãos abrirem, Paulo usa um termo que no Antigo Testamento não se poderia usar, porque não era o tempo da graça ainda. Efésios 4:30. Sim. E olha que interessante, nos versículos de 25 a 30. Por isso, deixai a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, a união do Espírito Santo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, santidade. E nem deem lugar ao diabo.
Aquele que rouba, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com necessidade, transformação através do Espírito Santo. E não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vivência única para a glória de Deus, né? E aí entra, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. E é interessante o termo selados. Selados pode ter duas ideias aqui. Primeiro, que ele protege e persevera o povo de Deus até alcançar a herança, como se nós fôssemos selados, e o Espírito Santo está agindo ali para nos proteger e fazer com que perseveremos até a nossa herança eterna. Mas também tem a ideia de carregar um selo real, como se Deus olhasse para nós e visse o selo do Espírito Santo e automaticamente ele nos desse autenticidade para o reino, ele nos desse aceitação. Uau! Caramba! Glória a Deus! É como se o Espírito Santo que nos selou, que nos marcou, mesmo em nossa jornada, meus irmãos, a gente pratica muito essas coisas aqui que Paulo acabou de nos exortar. Mas mesmo praticando isso, podendo entristecer o Espírito Santo olha para nós e nos sela, e Deus pode dizer, ele tem autoridade, ele tem aceitação no reino de Deus. Não pelo que a gente faz, mas pelo selo do Espírito Santo que há em nós. Caramba, glória a Deus. E diante dessas circunstâncias, pela ação do Espírito Santo, a gente vai para a próxima profecia de Isaías, que está lá no capítulo 11. Pode passar. Gente. Tiago, eu não gostei disso aqui, Tiago. Dudu, obrigada. Obrigada. Vamos abrir ela aí em Isaías 11. Diz assim o versículo 1 e 2. Gente, isso aqui... Ai, Senhor. Que coisa maravilhosa. Olha, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Meus irmãos, todas essas características aqui do Messias que viria, está lá em 1 Coríntios 12, 8. São os dons do Espírito Santo que estavam sobre Jesus e que são transmitidos a nós hoje. Que poder é esse? Estavam em Cristo e foi derramado sobre nós. E essa capacitação fazia que, por exemplo, a primeira parte, né, que é o Espírito de sabedoria e entendimento, ele dava liderança ao próprio Jesus. Jesus poderia liderar de forma perfeita. Segundo aspecto, o espírito de conselho e de fortaleza. Isso é, de executar os planos de Deus de forma perfeita. De acordo com Berkhoff, né, na teologia sistemática dele, a sabedoria de Deus, que é uma das perfeições de Deus, que é um dos atributos de Deus, é a forma com que Deus pensa os seus planos e executa de forma perfeita. A gente pensa nos nossos planos, né? A gente fala, não, eu quero evangelizar o meu vizinho. Mas a gente não executa de forma perfeita, porque a gente não tem a sabedoria divina. E muitas vezes a gente não usa do dom da sabedoria também. Mas Deus, quando Ele fala, eu vou alcançar a Juliana, Ele vai alcançar a Juliana. E de forma perfeita. E é exatamente isso que Ele está falando. Deus vai colocar o Espírito Santo sobre Jesus para que Ele lidere de forma perfeita, faça os planos perfeitos e execute de forma perfeita esses planos. E não só isso. Diante de todas essas circunstâncias, Ele dá o espírito de conhecimento e de temor no Senhor, que seria a santidade. E Cristo foi morto na cruz por causa da santidade de Deus. Porque Deus não poderia conviver conosco, porque Ele é santo, perfeito em todos os seus atributos. E Ele não poderia aceitar a imperfeição. O que crucificou Cristo naquela cruz foi o atributo da santidade de Deus. E Cristo, para ser o sacrifício perfeito, Ele deveria ser completamente santo. Então o Espírito do Senhor, de acordo com a profecia de Isaías 11, 1 e 2, diz que do fruto de Jessé, da raiz de Jessé, de Davi, surgiria o Messias. E ele seria completamente capacitado pelos dons do Espírito a liderar, a executar os planos de forma perfeita e ser santo. E olha que, gente, que coisa maravilhosa.
olha o que diz, ele repousará sobre ele o Espírito Santo. Então a gente vai abrir lá em João 1, 32 a 34, que diz do batismo de Jesus. E olha a linguagem que o Santo do Senhor usou para falar no batismo de Jesus. João 1. (32 a 34). Por favor. Em Isaías ele fala que o Espírito Santo vai repousar sobre Jesus, sobre o Messias. E no Novo Testamento, João Batista, que era um profeta, ouviu do Senhor de que de fato é aquele que envidecer e pousar o Espírito seria o Filho de Deus. E é de fato o que aconteceu com Cristo. De fato, o Espírito Santo repousou sobre o nosso Messias. Uai, pai. Passou? Ah, tá. Obrigada. E agora, por fim, para a gente... Antes eu só queria fazer uma pontuação antes de ir para Isaías 61, de que Isaías 48, 15 e 16, é muito interessante como ele fala como vai ser o governo do Messias. E diferente de Ciro, que usaria a própria espada e usaria da maldade e subjugaria as pessoas, Isaías 48, 15 e 16 diz que o poder do Messias viria do alto. Então, Deus o capacitaria para fazer todas essas coisas de forma perfeita, sem usar de maldade, sem usar de espada, mas efetuar maior convencimento do que o temor, do que o medo, por meio do amor, né? E, por fim, para a gente terminar aqui no livro de Isaías, a gente vê aí o versículo de 1 a 3. Os irmãos leem comigo, por favor? Meus irmãos, no Sermão do Monte, Deus fala das bem-aventuranças. E ele vai trazendo o que é de fato importante para as pessoas, caracterizando aquilo que seriam características ruins, transformando em algo maravilhoso. E eu vou pedir para os irmãos abrirem em Mateus 5. E assim diz o Senhor: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, ele vem para ungir, pegar as boas novas aos mansos. Primeiro, característica, mansidão no Sermão do Monte. Também está aqui em Isaías 61. E aí ele vem e fala para libertar os cativos. E também é aí a ideia de consolar os que choram, em Mateus 5:4, no Sermão do Monte. E ele vai falando sobre a proclamação de libertação. Em Levíticos 25:10, que era o ano do jubileu, de 50 e 50 anos, todos os cativos seriam libertos. E aí esse seria um ano aceitável ao Senhor. E aí foi exatamente isso que Cristo fez. Ele veio e libertou o povo. Por liberdade, né? Não só da Babilônia, mas também de Satanás, do cativeiro do maligno. E apregoar um ano aceitável ao Senhor, que seria, de fato, o reino de Deus. E o ano aceitável do Senhor pressupõe duas características principais: a ira de Deus, o julgamento de Deus, e a libertação do povo.
E Cristo veio e inaugurou o reino de Deus com a libertação do povo. E ele espera para que, quando ele voltar, ele venha julgar os povos. Então, o reino de Deus, ele basicamente se divide na inauguração do reino e na consumação do reino. A inauguração é com Cristo vindo como servo sofredor, e a consumação seria como Jesus sendo o servo glorificado. E a gente está nesse meio termo. A gente está no reino de Deus, mas desfrutando da libertação do povo e esperando o julgamento de Deus, a ira de Deus. E, continuando, ele diz do dia da vingança, que seria o julgamento final. E lá em Apocalipse 22, 12 diz... Vou abrir rapidinho aqui. Apocalipse 22, 12 diz sobre o juízo final. E eis que venho sem demora, e comigo estará a recompensa de que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e enfim. Dando essa ideia de início, a gente na continuidade e final, sendo o princípio e o fim, Alfa e Ômega, criando esse período em que nós estamos aqui no meio. E aí que vem o que eu acho lindo demais no finalzinho, que nós seremos chamados árvore de justiça. Em outra versão, diz carvalhos de justiça. Os irmãos já viram carvalho? Eu também não, mas eu pesquisei. E o carvalho, ele tem 4 características principais. Ele é grande, ele é frutífero, ele é duradouro e ele é resistente. E ele fala que nós seremos o carvalho de justiça. Nós seremos grandes, frutíferos, duradouros, resistentes, para divulgar a justiça de Deus. Nós seremos a própria manifestação da justiça de Deus, porque testemunhamos daquele que é justo. E esse é o poder que o Espírito Santo nos dá. E lá em Lucas 4, 16 e 21, a 21, vou pedir para os irmãos abrirem. Isso. 16 a 21 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus foi pregar lá para a cidade dele, em Nazaré, na sinagoga. E aí ele vai e abre exatamente nessa passagem. E aí ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, versículo 18, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o nosso Messias, que é capaz de cumprir a profecia e nos fazer carvalho de justiça através da sua própria justiça. Amém? E para a gente terminar, o Espírito do Senhor estaria conosco, ele estaria conosco, e nós frutificaríamos. E é muito interessante o período em que o Pentecostes aconteceu, porque o Pentecostes era uma festa. E os irmãos sabem qual era a festa do Pentecostes? Passava ali todas as festividades, e o Pentecostes era a comemoração dos frutos da terra. A comemoração de que, de fato, Deus fez crescer grande variedade e que nós poderíamos aproveitar. E aproveitar dos frutos do Senhor. Isso tem uma relação direta com a descida do Espírito Santo também. Mas o importante é a gente ver que Isaías ele trata especificamente sobre o Espírito Santo trazendo vida, santidade e purificação. Algo que se consumaria no Pentecostes. Agora vamos passar para Ezequiel. Pai. Tá bom. Esse aí também é legal. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado em bosque. A ideia de nós sermos tão frutíferos que os nossos frutos transformariam um deserto em um campo fértil. Ezequiel. Ezequiel ele foi chamado em primeiro lugar para ser sacerdote aos 26 anos. Mas ele foi chamado para ser profeta aos 30. E ele profetizou sobre o restante da queda do Reino do Sul e a restauração do povo de Deus. E ele trata o Espírito Santo de 2 principais formas. A ação do Espírito Santo no retorno da Terra Prometida e a ação do Espírito Santo através do Messias e o derramamento do Espírito Santo na Terra Prometida futura. Pode passar, pai.
Em Ezequiel 11, 19 e 20 diz: E lhes darei um só coração e um espírito novo, porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus mandamentos e juízos, e os cumpram, e eles mesmos serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Então, o Espírito Santo ele viria com uma mudança radical, tiraria o nosso coração de pedra e nos colocaria no coração de carne. Isso tudo através do Espírito Santo. Pode passar. E em Ezequiel 39 diz: Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Deus tratará a nós face a face. Ele derramará o seu Santo Espírito e Ele estará conosco de uma forma única e peculiar. Única porque a gente lembra quando fala da face de Deus, a manifestação da face de Deus de Moisés. E o rosto de Moisés brilhava. Deus fala que Ele falava com Moisés face a face. E Ele diz que Ele fará isso conosco também, através do derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Israel e sobre o remanescente fiel. Pode passar. Gente, eu estou falando aqui, mas a qualquer momento vocês podem me interromper, fazer um comentário, tá? A gente vai abrir no final também para falar, mas pode falar. Quando você fala lá de Isaías, né? Transformará o choro em riso e a tristeza, né? Aí eu me lembrei aqui, Duda, ontem teve o louvorzão, né? E a palavra que eu dei, que assim muito me impressionou quando eu li, né, para compartilhar ontem, sobre Paulo e Silas na prisão, né? Ali mostra o poder do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens, né? Eles estavam torturados, presos numa categoria de cadeia terrível dentro da classificação lá de Roma, com os pés presos ao tronco, e ali eles entoam cânticos de adoração ao Senhor, naquela circunstância. Então, a gente percebe claramente, né, que, apesar das circunstâncias, o Espírito Santo do Senhor, ele nos consola, nos dá essa alegria, esse conforto, né? Então, assim, isso é uma grande lição para nós hoje da atuação do Espírito Santo de Deus. E quem nunca se viu chorando, né, na presença do Senhor e minutos depois está rindo de alegria, né? De saber que o Espírito do Senhor está conosco, que o próprio Deus nos ouve em oração. Então é muito lindo, né? Como de fato Deus transforma o choro em alegria, né? Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Por favor, gente. Então a gente vai agora para Joel. E agora... Não, vou passar já. Pode falar. Só mais um detalhe sobre Ezequiel também. Quando a gente falou sobre o Vale dos Ossos Secos, né? Ali mostra claramente, assim, pelo que eu percebo, a atuação do Espírito Santo trazendo o quê? Vida, né? Isso, para mim, assim, nos mostra que sem o poder do Espírito Santo, nós estamos mortos, né? Nós somos um exército de ossos secos, né? Que apesar de ter sido restaurado nos seus tendões, veias, carne, pele, como diz o texto, eles ainda não tinham vida, né? E o Espírito Santo traz a vida. Então, se em Isaías a gente tem fortemente a atuação do Espírito Santo trazendo este consolo em meio às tribulações, a gente vê em Ezequiel a atuação do Espírito Santo trazendo vida em meio à morte. Só mais essa observação. Não, perfeito. Se você puder voltar ali, pai. Não. E esse texto ele está diretamente relacionado a Ezequiel 37,
de 1 a 14, que é o vale de ossos secos, né? Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, por favor? Ezequiel 37. De 1 a 14, que descreve ali a visão do vale de ossos secos, né? Sobre a visão profética mesmo do que seria, o que aconteceria com a ação do Espírito Santo através de nós. E no versículo 10 ele diz: profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, e formaram um exército, um enorme exército. No versículo 14 diz: porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e o cumprirei, diz o Senhor. Então o Espírito do Senhor de fato vem, nos vivifica e nos estabelece na sua própria terra, para que a gente saiba que de fato o Senhor é o Senhor sobre nós. Amém? E Joel é interessante, porque a gente não sabe direito em que momento ele profetizou, a gente não sabe muito da história de Joel. E ele surge como um profeta menor ali, e a gente não sabe muito da história dele. Mas é interessante que ele é muito categórico no que ele fala. São só 3 capítulos de puro jogada na cara, assim. Ah. E aí, olha que interessante a dinâmica do texto de Joel. Ele chama ao arrependimento de 1 a 13, mas antes ele fala sobre o juízo final. Então a gente é chamado à santidade a partir de entender a ira de Deus. E a ira de Deus junto com a bondade de Deus, né? E ele fala, olha, vamos abrir lá em Joel. Ele fala, ó, prestem atenção, velhos, versículo 2, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês e nos dias do seu pai? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. E aí ele começa a falar dos gafanhotos. O gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então ele vem falando de uma onda de ira do Senhor, em que não sobraria nada. Até aqueles que pensam que sobreviveram virão pior ainda, e assim lhe devorará. E aí ele chama no versículo 5 e diz: acordem, beberrões, acordem os que chorem. E chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês, porque vem um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruirei as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou os cascos das árvores e as jogou fora, e os galhos ficaram brancos. E aí ele chama a partir do versículo 8 ao lamento. Então lamentem, porque a ira do Senhor se acendeu. E já não tem mais para onde fugir. Aquilo que vocês se refugiavam em bebidas, já não tem nem mais videira para fazer vinho. Já não tem mais descanso, nem anestesia nessa vida. Porque tudo o Senhor tirou e a ira do Senhor virá sobre o povo. E ele vai criando cada vez mais um ambiente catastrófico da ira do Senhor. E ele fala sobre como seríamos extinguidos e o povo de Israel sumiria. Mas vem a grande misericórdia do Senhor. Quando tudo parecia estar acabado, ele nos lembra de que Deus fez uma promessa. E se aquele povo que se arrependesse verdadeiramente, Deus ouviria o seu pranto e os resgataria. Enquanto a vida há esperança, em outras palavras. Há tempo para a gente buscar a santidade, há tempo da gente chorar. Mas, quando a ira do Senhor vier, já não haverá mais tempo para isso. O momento é agora. E ele vai falando sobre isso, sobre o juízo final. E aí ele vem e apresenta a partir do versículo 18 o amor de Deus. E que mesmo em tamanho pecado e falta de santidade, ele cumpre a sua promessa. E a promessa que ele faz no capítulo 2 de 32 até o capítulo 3 de 21 é que o derramamento do Espírito Santo viria junto com a restauração de Israel. Então essa é a grande promessa, de que assim como o Espírito Santo convenceu, ele convenceria de forma permanente
através da restauração de Israel por meio de um líder que era o nosso Messias, que é o nosso Messias. Então, eu gostaria de me atentar a Joel 2, 28 a 31, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Na profecia de Joel, a gente pode começar ali com a ideia de sobre toda a carne. Então, o derramamento do Espírito seria universal a todos os discípulos, independente de raça, cor, origem. O derramamento do Santo Espírito seria universal. E a gente vê isso no cumprimento de Atos 8, 14 a 17, quando o Espírito Santo vai, através dos apóstolos, até Samaria. E o povo de Samaria é convertido. A gente vê em Atos 10, 44 a 47, os gentios se convertendo. E a gente vê em Atos 19, 5 e 7, os discípulos de João Batista se convertendo. Então vai a todos, judeus, gentios, samaritanos, a todas as nações. O derramamento do Espírito Santo é universal a todos os discípulos de Cristo, independente. Outro aspecto importante é que ele fala ali que nos últimos tempos, e que há de ser que depois derramarei o meu espírito. E só um segundinho, filhos. E naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu. E aí ele começa a falar sobre o juízo final. E olha que interessante, porque essa é a palavra que Pedro diz em Pentecostes. Vou pedir para os irmãos abrirem em Atos 2. Ele usa dessa profecia para falar sobre a vinda de Cristo, sobre, de fato, o Cristo de Israel tinha vindo. Atos 2. (17) E diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Então ele usa exatamente essa passagem de Joel em Atos 2. Só que olha que interessante, tem uma palavra que ele muda. E há de ser que depois, isso é, acontecerá depois, e aí Pedro muda e puxa para e acontecerá no último dia. Então aquilo que Joel profetizava sobre o reino de Deus, Pedro já puxa e fala, o reino de Deus já começou. Então nos últimos dias, deu para entender? Ele muda isso porque o reino do Senhor já começou. O reino de Deus já começou por meio da vinda do Messias. E enquanto ele fala isso porque o derramamento do Espírito Santo já tinha acontecido. Então ele pode comprovar ele mesmo da profecia de Joel. Ele viveu essa profecia por meio do Messias e do derramamento do Espírito Santo. E aí a gente dá continuidade também, que ele diz que atingirá todo tipo de pessoa. Quer falar, Aninha? Joel estava falando sobre o derramamento de fato do Espírito Santo, que vinha através do Messias, e Pedro comprova disso. É isso que você perguntou? Perfeito. Exato. Porque com o derramamento do Espírito Santo, se inaugura de fato o reino de Deus. Né? É basicamente isso. Deu para entender? Mais ou menos? Pode ir. Bem, perfeito. É isso aí, Xandão. Pode falar.
coisa? Não? Perfeito. Obrigada. E aí, nessa profecia também, ele fala sobre a grande atividade espiritual que o Espírito Santo efetuaria, e que é basicamente o livro de Atos todinho. É, de fato, as pessoas profetizando, tendo visões, é o grande poder do Espírito Santo agindo, de fato comprovando a profecia de Joel, do derramamento do Espírito Santo. E ele inaugura uma nova época, que é o juízo final, que é a volta de Jesus, e que a gente vive exatamente nesse período do cumprimento de Joel. É importante só pontuar que o Pentecostes foi um evento histórico, que não há de se repetir. A gente vive as consequências do Pentecostes, a ação do Espírito Santo, mas não tem por que a gente pedir um Pentecostes de novo, porque vem como Pentecostes, enche-nos de novo. A música, né, de Atos 2. Não faz sentido a gente pedir um Pentecostes porque foi um evento histórico, mas a gente pode pedir para que o Espírito do Senhor se manifeste poderosamente, como também se manifestou no Pentecostes. E é interessante que João Batista, lá em João 1... Pode passar. Eu acho que até já pulei muita coisa. Aí, pode passar. Só antes da gente ir para Atos 1, de 1 a 5, João Batista, ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele foi o último profeta, né, da antiga ordem. E ele fala do derramamento do Espírito Santo, mas, na verdade, é a mesma coisa do batismo do Espírito Santo. Então, todo aquele que é batizado pelo Espírito Santo, no nome de Jesus, recebe o derramamento do Espírito Santo. Então, quando a gente lê João Batista falando sobre o batismo do Espírito Santo, a gente pode associar diretamente ao derramamento do Espírito Santo. Então, ele fala, né, eu batizei com água, mas aquele que vem após mim vai batizar com o Espírito Santo. Porque ele tem o Espírito Santo e ele vai derramar esse Espírito Santo sobre nós. Né? Ele tem esse poder e ele foi santo e justo para isso. E, meus irmãos, pode passar. Para a gente encerrar e abrir a participação, para todo mundo falar aí, é muito interessante em Atos 1, de 1 a 5, Lucas escreve: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com águas, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo entre poucos dias. Então, a gente vê aqui Atos 1, de 1 a 5, a continuidade do que Jesus estava fazendo no final de Lucas. Então, Jesus vem, ensina. Interessante aí que no versículo 2 diz que até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, então Jesus desce novamente e ele vai dando novos ensinamentos para se cumprir a ordem do ID. E o que ele fala? Olha, eu já ensinei para vocês que havia uma promessa do Espírito Santo, que a ascensão de Jesus e a substituição de Judas inaugurariam os novos tempos, né? Porque era necessário que tivessem 12 apóstolos se remetendo às tribos de Israel e que houvesse a ascensão de Jesus para que o Espírito Santo pudesse descer. E assim nós efetuaríamos a promessa do Espírito Santo. Então Jesus vem e fala: para vocês falarem para vocês serem capazes de cumprir a missão, é necessário que vocês tenham o Espírito Santo. Enquanto Cristo estava aqui ensinando seus discípulos por 40 dias, ele estava ensinando como isso iria acontecer. E explicando que a essência do reino de Deus não estava num domínio político sobre Israel e um grande reinado dos judeus, mas sim o reino de Deus é o domínio sobre toda a criação, que transcende a própria nação dos judeus. E a natureza do reino ela não é militar, mas ela se divide em duas etapas. Primeiro, que Cristo se apresenta como servo sofredor, e depois, na segunda vida, como servo glorificado. E que é necessário que a gente aceite o servo sofredor para termos acesso ao servo glorificado. Por isso que muitas vezes a gente vê, né, em teologias duvidosas, as pessoas falam: não,
querendo muito um servo glorificado, um Jesus que dá tudo e que tem domínio sobre todas as coisas, de fato ele tem, e que ele é glorioso, mas se esquece do Cristo crucificado. Ele é necessário para que o reino de Deus de fato se cumpra. E aí, nisso ele inaugura essa nova fase, mas a inauguração ainda não foi consumada, isso será consumada com a volta de Cristo, e nós esperamos por isso. Mas olha que interessante. Olha a pergunta. Depois ele falando tudo isso, ensinando sobre... Não é militar, meus irmãos, meus apóstolos, não é sobre isso. Olha o que ele diz, olha o que os discípulos perguntam no versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Tipo, quê? Vocês não entenderam? Não é sobre isso. Só que Jesus vem e fala: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria vontade, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, não tinha como os apóstolos entenderem o reino glorioso de Deus. Não tinha. Porque eles só entenderiam a grandiosa promessa, a grandiosa vida do Espírito Santo e o que Cristo veio de fato através da descida do Espírito Santo. Então eles ainda estão confusos aqui porque o Espírito Santo ainda não habitava neles de forma completa, como veio no Pentecostes, para esclarecer as coisas. E aí ele vai lá e no Pentecostes a gente vê que eles são batizados de fato com o Espírito Santo. Eles têm capacidade de pregar e de testemunhar de forma verdadeira. Eles agora têm os dons espirituais e podem falar de fato do Messias, que não é um Messias político, mas é o servo sofredor que um dia vai ser glorificado na sua segunda vinda. E aí eles podem falar do advogado, tendo um advogado do advogado. Quando a gente vê muitas vezes Jesus, ou o próprio Espírito Santo como consolador, Timothy Keller, no livro Encontros com Jesus, ele fala que o Espírito Santo Consolador é muito mais uma ideia do advogado do advogado. É um advogado dentro de nós que advoga para que nós possamos olhar para Cristo. E é só dessa forma, podemos testemunhar através do Espírito Santo sobre o poder de Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo nos mostra de fato quem Jesus Cristo é. E por isso podemos entender e testemunhar sobre o senhorio de Deus, de Jesus nas nossas vidas. E caminhar para uma igreja triunfante. Meus irmãos, o avivamento, ele vai vir. Mas o avivamento vem com a ação do Espírito Santo, pelo reconhecimento e o testemunho de que Cristo de fato é o Messias. E nós temos o Espírito Santo, nós temos a capacidade, temos poder, temos autoridade, mas não usamos isso porque estamos muito conformados com a vida que temos. Voltando ao livro que o Xandão indicou a todos lerem, ele fala sobre isso, que o avivamento veio de que até os animais não trabalhavam mais porque eles estavam tão acostumados com castigos severos dos seus senhores que após eles se converterem, os animais estavam desacostumados. Como assim eles não estão me tratando mal? De tão poderosa era a ação transformadora do Espírito Santo na vida daquele povo. Porque eles se converteram. Eles entenderam do senhorio de Cristo. Entenderam o que é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso só é possível através da ação do Espírito Santo. Então a gente clama pelo Espírito Santo, mas não entristece o Espírito Santo pela nossa falta de santidade. Mas busca a santidade para que o Espírito Santo se manifeste através de nós poderosamente por meio dos dons que nós temos. Nós temos. Tem dons mortos aqui, que não são usados, porque nos conformamos na vida que temos. Mas Deus nos chama a nos arrependermos e usarmos esse dom para a edificação da igreja triunfante, que caminha rumo à glória de Deus, esperando o servo glorificado, sofrendo aqui como servo sofredor, como nosso Jesus, mas esperando ser glorificado na eternidade junto com Ele. Às vezes, vivemos, mas não morremos para nós. E é isso que Cristo exige, uma morte para nós mesmos. E é interessante a gente ver tudo isso, porque o despertamento espiritual começa através do convencimento do pecado. E o convencimento do pecado vem através da visão de fato de quem Deus é e de fato de quem Cristo é
E Ele continua intercedendo por nós. E é tão lindo a gente pensar na intercessão de Cristo, porque Jesus intercedia por nós antes, quando nós éramos inimigos, e hoje Ele continua intercedendo por nós. E todas as orações que a gente faz, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dúvidas, incredulidades, são apresentadas diante do Pai de forma perfeita por Cristo. Todas as nossas orações são perfeitas. E a gente não usa a oração. E não entende que a oração é eficaz. Por quê? Nós não entendemos o Espírito Santo e o poder dele nas nossas vidas diárias. E é basicamente isso que eu queria falar. Alguém quer fazer algum comentário? Por favor, comentem. Tá bom. O Thiagueira vai dar um microfone, porque tem que transmitir, né? O Xandão quer falar. O homem quer falar. Deixa o homem falar. Obrigado. Agora, falando de uma parte mais prática, né? Paulo escreveu, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, mero conhecimento, sem o poder do alto, sem o sobrenatural, é um peso, é um fardo. É possível a gente saber muita teologia, cada versículo da Bíblia, mas servir ao Deus errado. Está cheio de rancor, de amargura, de soberba. Eu tenho um irmão que ele é um cristão há mais tempo que eu, né? Ele já tem uns 30 anos de caminhada. Eu creio que ele nunca estudou muito a fundo teologia, mas ele é um homem de Deus, ele tem um Espírito de Deus. Ele falou de uma vez de uma mulher que ele conheceu, que pregava, era uma missionária, parece. Mas nada a ver com você, tá? Obrigada, nada a ver com você. Só que ele falou que Deus revelou para ele, né? Que o Deus que ela servia não era o Deus dele. Ele falou que ele falou isso na cara dela. Mas ele explicou, e ele falou o seguinte, que apesar dela fazer tudo isso, ela não fazia com o coração piedoso. Ela conhecia a palavra, mas ela fazia com uma intenção errada. Mas isso foi importante, eu creio que depois ela se corrigiu. Graças a Deus. Mas se a gente só for à igreja e fizer aquelas orações ralas, superficiais, não vai ter poder na sua vida, na minha vida, de ninguém. A gente precisa fazer como os apóstolos, como os cristãos piedosos, que foram muito usados no passado. John Wesley, um grande pregador do século XVIII, pelo que eu pesquisei, ele orava 6 horas por dia. John Knox orava pelo menos 3 horas. João Calvino, você contou para mim, orava 4 horas, né? Ele subia numa torre, orava 1 hora em cada canto da torre, né? Então, o segredo é muito simples, o segredo é oração, mas não só orar. Mas você antes confessar seus pecados, porque Deus odeia hipocrisia. Então, se a gente insistir nos meus pecados, não perdoar, ser soberbo, Deus não vai atender a oração. E a gente pode até ir para o céu sendo um cristão medíocre, mas em Provérbios fala, se já é difícil até para o justo ser salvo, imagina para o ímpio. Então a gente pode até escapar fedendo, né? Mas não vai ter poder na nossa vida. Então eu gostaria que, se possível, você falou lá do que no livro, né, que o homem fez umas coisas para refletir, né, umas palavras, uma lista de pecados. Se você poderia, para finalizar, essa lista de pecados, para a gente refletir. Você tem aí? Tem aqui no meu celular. Você procura aí para mim? Eu tenho aqui também, só que se puder me mandar fotinho. É interessante isso, né? Porque quando eu fui para o IBEL, né? Agora eu vou falar aqui da minha experiência. Quando eu fui para o IBEL, eu cheguei lá, né? Caramba, pô, já li muita coisa, legal. Tipo, aí vi a galera e tal. Aí muito legal, muito divertido. Aí eu acordei um dia e eu não estava na minha cama. Eu falei, tá, ok, dá para conviver com isso. E as pessoas começaram e só tinha pão com manteiga, glória a Deus por isso, mas eu não estava acostumado com isso. E aí só tinha pão com manteiga, eu não, beleza. Um dia vai, 2 dias vão, mas 6 meses. E aí foi indo. E eu já não tinha privacidade no meu quarto, eu não pude ir no banheiro sozinha, porque é um monte de banheiro junto. Imagina. E as coisas foram complicando. E eu chorava, e eu falava, Senhor, mas por que não está sendo aquela experiência que é
caraca, missionária, tipo, meu sonho, por que não está sendo assim? E aí eu orava e eu não entendia. A verdade é que eu estava fugindo do sofrimento. A minha vida toda eu fugi do sofrimento. Em vez de pegar o sofrimento e devolver a Deus como um culto. E Deus me colocou em momentos de profundo sofrimento, meus irmãos. Teve momentos ali que eu vi todas as minhas máscaras caindo e eu estava completamente exposta. Qualquer um podia vir, tocar na minha ferida e eu não tinha o que fazer. Deus tinha me exposto. Então, eu escolhi a oração. E eu não me sinto em casa no IBEL. E eu também não me sinto muito em casa aqui em Brasília também. Aqui já não é mais a realidade que eu vivo. Mas quando eu oro, ali é o meu lar. É ali que eu vejo de fato como Deus é o meu porto seguro. Se eu estiver aqui, em qualquer outro país, no IBEL, o meu lar é o Senhor. Não é uma estrutura, não é uma constituição familiar, por mais incrível que a minha seja. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em mim. Então eu sou o lar dele e ele é o meu lar. Amém? Achou aí, Xandão? Ô, Xandão! E Deus é muito bom por isso. Alguém mais quer falar? Ah, o grande Walson. O Duda, que é um tema complexo, né, o que você abordou hoje, mas eu acho que abordou muito bem. Assim, eu particularmente, eu falo, dou muito exemplo a questão da Trindade, né, que às vezes a gente vê algumas pessoas falando que é muito simples o conceito, né, até comentei, acho, na semana passada com os irmãos aqui, em outra reunião, que, graças a Deus, a gente não depende de entender da Trindade para ser salvo, né? Porque eu acho que ninguém seria, porque é uma coisa tão complexa, né? Ninguém nunca entenderia no final, né? E tem grandes teólogos aí que falam isso, que eles mesmos não entendem perfeitamente, né? Como a gente tem no nosso Catecismo Maior, definição de Deus, a mesma definição do Espírito Santo, é uma coisa tão ampla, Deus criou tudo e a gente tem uma definição para ele, a gente não tem condições de ter, mas, graças a Deus, a gente não precisa, para ter nossa fé viva, de entender completamente, né? E, graças a Deus, Deus nem cobra nem isso da gente, né? É importante também, essa questão do Espírito, aqui a gente fala a questão da palavra, né? Porque, para não ir nem o 8 nem o 80, né? O Alexandre falou disso, às vezes alguém pensa que estudando a palavra ali ao fundo, né? A gente conhece pessoas, um irmão da gente aqui às vezes falou, tinha algum professor de alguma universidade aí que entendia muito da Bíblia, mas não tinha Deus no coração. Então, às vezes, respondia tudo, sabia onde estava tudo, mas às vezes não acreditava naquilo, encarava a Bíblia como um mero livro histórico, né? E o Espírito é que convence. No Catecismo Maior, que tem a ver com um dos itens, né, de vários temas que você abordou aqui, foi uma viagem, né, bem completa, né, acho muito boa, diz assim, na página 155, como a palavra se torna eficaz para a salvação. Aí ele diz o seguinte, o Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhe tirar toda a confiança em si mesmo e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Então, fugindo dos extremos, nem só a palavra lá que você achar que você vai ler racionalmente a Bíblia e entender tudo, e também, por outro lado, você achar que pode, né? Ninguém duvida disso, do Espírito Santo, né? Encher a pessoa e você não precisar ler a palavra, não precisar orar, né? É uma coisa aí que você vai crescer ao longo do tempo. A gente tem que tentar se tornar santos, né? Nesse caminho longo aí, ao longo do tempo, estudando a palavra, orando, né? Pedindo que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados, inclusive, né, que cada passagem da Bíblia seja aplicada a nós, nas nossas vidas, né? E eu acho que todos aqui da igreja, ou a maioria, sentem feliz de ver sua alegria, né? Sempre foi, né, aqui da igreja, e a alegria em pregar a palavra, né? Que Deus a abençoe aí nessas dificuldades, você acabou de relatar, que com certeza ainda haverá mais, né, dificuldades. Obrigada, E isso a gente cresce muitas vezes na dificuldade, não é? Quando a nossa vida está dando tudo certo, a gente naturalmente se afasta mais de Deus, porque tudo está dando certo, a gente acha que nem precisa de Deus, confia, como a palavra fala, às vezes você confia muito no seu braço, e a gente não tem controle de nada, na realidade é isso, né?
Então, e que Deus te abençoe aí nessa caminhada, aí, lhe fortaleça. Em cada dificuldade que tiver, você acredite mais no Evangelho, se capacite, peça a sabedoria que vem do alto, para cada dia aí, seguir nessa sua caminhada aí, do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo aí, vive com a alegria que você tem. Amém. 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 Obrigada. Até. No livro diz, Onde está o obstáculo? Permitimos que a palavra de Deus forneça a resposta. As nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os rostos de vós, para que não vos ouça. Dessa maneira, a primeira coisa que nos convém fazer é descobrir os nossos pecados. A seguir, compete-nos endireitar os nossos caminhos tortuosos, remover-lhes as pedras e os espinhos. Somente depois disso é que podemos rogar, movidos pela fé e grande expectativa, que nos sejam derramados muitas chuvas de bênção. Ora, é absolutamente necessário que erradiquemos os nossos pecados um por um, eliminando cada um deles em separado. Portanto, façamos a nós mesmos perguntas discriminadas abaixo. É possível que sejamos culpados de algum desses delitos e que Deus fale aos nossos corações. Então estejam atentos às perguntas. Agora, tenho perdoado a todos? Há em mim alguma malícia, algum despeito ou ódio, violenta inimizade em meu coração? Conservo ressentimentos ou tenho recusado a fazer reconciliação? Fico irado? Em meu peito ferve a cólera? É verdade que ainda perco a paciência? A ira ocasionalmente me arrasta para onde ela bem entende? Terceiro ponto. Há algum requisito de inveja em mim? Quando alguém é preferido ou desprezado, sinto-me degradado? Cheio de despeito? Tem inveja daqueles que sabem orar, falar ou fazer muitas coisas melhor do que eu? Quarto ponto. Perco a paciência e fico irritado. As pequeninas coisas me irritam e me aborrecem? Ou antes, me mantenho sempre gentil, calmo, imperturbável em todas as circunstâncias? Quinto ponto. Sinto-me ofendido com facilidade? Quando os outros deixam de notar a minha presença ou passam por mim sem dirigir minha palavra, fico ofendido? Se a outros é atribuído grande honra ao passo que sou negligenciado, como eu me sinto? Sexto ponto. Há algum orgulho em meu coração? Fico soberbo? Dou excessiva importância à minha posição e às minhas realizações pessoais? Sétimo ponto. Caramba, hein? Que coisa. Sétimo ponto. Tenho sido desonesto? Meus negócios são francos e estão acima de suspeitas? Nosso metro tem 100 centímetros e nosso quilograma tem 1000 gramas? Trabalho 8 horas honestas? Pago um salário honesto aos meus empregados? 8. Tenho sido bisbilhoteiro? Fiz fuxico de meu próximo com alguém? Tenho caluniado o caráter alheio? Ajudei a espalhar histórias falsas sobre as outras pessoas e me intrometo nas questões alheias? 9 ponto. Critico os outros sem amor, com violência e perseverantemente? Vivo encontrando falha nos outros? 10. Roubo a Deus? Tenho roubado o tempo que lhe pertence a Ele? Tenho-lhe sonegado o dízimo? 11. Sou mundano? Amo o resplendor, a pompa e a imodéstia do mundo? 12. Tenho furtado? Porventura tenho me apossado de as coisas ocultas de pequenas coisas que me pertencem? 13. Cultivo uma atitude de amargura contra os outros? Há ódio em meu coração? 14. Minha vida se caracteriza pela frivolidade? Minha conduta é inconveniente? Por causa das minhas ações, o mundo me considera um dos seus? Nossa. 15. Tenho enganado alguém e deixado de fazer a restituição? Deixei-me escravizar pelo espírito de Zaqueu antes da minha conversão? Ou como Zaqueu convertido, estou desenvolvendo as coisas, pequenas e grandes, pertencentes a outrem? 16. Mostro-me preocupado ou ansioso? Tenho deixado de confiar em Deus quanto às minhas necessidades temporais e espirituais? Vivo pensando nas dificuldades antes mesmo delas surgirem no horizonte? 17. Tenho sido culpado de pensamentos sensuais? Permito que a minha carne escolha imaginações ímpias e impuras? 18. Sou veraz no que digo, ou antes exagero as coisas, ou as admito, e assim transmito impressões falsas? Tenho sido mentiroso? Caraca.
Sou culpado do pecado da incredulidade, a despeito de tudo quanto ele tem feito por mim. Continuo recusando-me a confiar na sua palavra. Sou dado às murmurações e queixumes. 20. Tenho cometido o pecado de negligência na oração. Oro pelos outros. Quanto tempo dedico à oração? Quantas horas passo diante da televisão? Quantas horas gasto em esportes, divertimentos, lazer e outras atividades? 21. Estou negligenciando a palavra de Deus. Quantos capítulos da Bíblia costumo ler diariamente? Estudo a Bíblia, amo-a, faço as escrituras a fonte do meu suprimento espiritual. Está acabando, só mais 3. 22. Tenho deixado de confessar a Cristo abertamente. Sinto vergonha de Jesus. Mantenho a boca fechada quando cercado de pessoas do mundo. Estou testemunhando diariamente do meu Salvador. 23. Sinto a responsabilidade pela salvação de almas, tenho um amor pelas almas perdidas, há no meu coração alguma compaixão por aqueles que perecem? 24. Perdi o meu primeiro amor e não me sinto aquecida pelo fogo de Deus. Eu não escapei de nenhuma dessas aqui. Senhor, tenha misericórdia de nós. Somos pecadores e carecemos profundamente da Tua graça. O mundo está caindo, os nossos vizinhos estão indo a passos largos para o inferno, ó Deus. E mantemos a nossa boca fechada, ó Pai. Há tempo de falar, há tempo de se manter calado, mas o tempo da graça chegou, então nos ajude a falar abundantemente das Tuas bondades, ó Deus. Ó Jesus, o Espírito Santo está aqui poderoso entre nós, Pai. Mas a nossa igreja, ela não cresce à medida do poder do Teu Santo Espírito, porque temos entristecido, Pai, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a olhar esses bancos vazios aqui e chorarmos, ó Deus. Entregarmos a nossa tristeza como culto ao Senhor. Arrependimento sincero e sermos transformados, Pai. Te peço, ó Deus, que na nossa vida diária, quando o Senhor, muitas vezes, vivemos uma vida como o Senhor não existe, como se o Senhor não existisse, ó Deus. O Senhor nos lembre de que vivemos e nos movemos porque o Senhor nos amou. Ajude-nos a amar como o Senhor nos ama. Jesus, que o nosso conhecimento se torne em prática, que a nossa prática seja agradável ao Senhor e que o Senhor nos ajude a ter comunhão, priorizarmos uns aos outros e que o amor e o testemunho dessa igreja impacte o Sudoeste. Meu Deus, eu estava fazendo as contas um dia desse, ó Pai, e nós não somos nem 1% do Sudoeste. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque estamos aqui há tantos anos. Se fosse tirada essa igreja, o Sudoeste sentiria falta, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Precisamos de Ti, precisamos de Cristo Jesus, nos lembrando de que a vida aqui é nada se não vivermos para Ti, ó Deus. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.